Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Boa noite, queridos. Estamos no nosso culto de quinta-feira à noite. Eu quero orar e deixar uma palavra com você, e que Deus possa edificar a tua vida e o teu coração nessa noite. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nos ajude como igreja, nos ajude como filhos, nos ajude como servos do Senhor. Derrama o teu poder, visita as casas, as famílias, os lares, as pessoas. Visita o teu povo na internet, todos aqueles que ouvirem esta palavra, que assistirem, em nome de Jesus, que possam ser amparados pela tua palavra, que possam refletir, que possam incorporar, Senhor, os teus ensinamentos, se integrar na tua vontade. É o meu desejo, a minha oração. Faz deste momento um momento de louvor, adoração, edificação, momento de exortação, de libertação pelo poder da tua palavra. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha palavra tem como tema nessa noite um recado para os igrejados e um recado para os desigrejados. É um pouco espinhoso isso, mas eu quero deixar esta palavra para que todos nós reflitamos e possamos absorver o que é bom. A palavra de Deus diz para a gente analisar tudo, julgar as profecias, reter o que é bom e não se fechar ao consolo, ao amparo, à edificação e até à exortação da parte do Senhor. Então vamos começar com os igrejados, gente que frequenta a igreja, gente que está na igreja, gente que tem uma igreja local, uma igreja fixa,
que está até com o seu nome arrolado na secretaria, tem lá o seu envolvimento em algum ministério, meu recado vai para você em primeiro lugar. E quando eu falo assim, eu falo de forma bem diretiva para a igreja que pastoreio, que faço parte, que sou ovelha também, a Igreja Batista Central em Vila Maria. Dentro do meu recado para a nossa igreja, eu diria o seguinte: o momento escatológico é de princípio de dores. Eu sei que depois do advento de Jesus, da sua morte e ressurreição, na história deflagrou-se uma série de momentos catastróficos dentro da lista do que Jesus determinou em Mateus, nos sinóticos, Lucas, Marcos, como princípios de dores. Na lista, e não são poucos os elementos dramáticos, está lá: terremotos, pestilências, fome, guerras, rumores de guerras. Tudo isso nós temos visto de forma galopante nestes 20 séculos. Quando pegamos todas as estatísticas destas catástrofes, nós vamos contemplar o aumento de todas elas. Principalmente agora, esse momento que estamos vivendo, desse vírus, coronavírus, onde um vírus invisível faz o mundo se render diante dele. Impressionante. Para muita gente, pelo que sei, com essa intensidade é a primeira vez na história que esse vírus causa um impacto tão significante. Então, meu recado para os igrejados é: vigie. Estamos afunilando, princípio de dores. Muito do que falei já aconteceu, está acontecendo. E a gente caminha para o ápice desses princípios de dores, que é a grande tribulação. A gente caminha para o momento mais agudo, mais galopante, mais dramático na história da humanidade. O desfecho do mundo se dá de forma ruim, dramática, com a volta de Jesus, mas antes a grande tribulação ocorrerá. Ela antecede a volta de Jesus. Não quero entrar aqui nas correntes escatológicas, mas meu recado para você, igrejado, principalmente da nossa igreja, é: vigie. Porque na lista de catástrofes de Jesus, de Mateus capítulo 24, o verso 12, na minha visão como pastor, é mais preocupante. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então eu falo de forma exortativa para você, membro da Igreja Batista Central: vigie. Não caia na apostasia. Não entristeça o Espírito de Deus no teu coração. Não esfrie na fé. Não é hora de você duvidar da salvação de Jesus Cristo. Não é hora de você questionar o poderio de Deus. Não é hora de você racionalizar a palavra do Senhor, relativizar os seus princípios. Não é hora. É hora de você aprofundar com Deus, ter experiências com o Senhor, acreditar ainda mais, para não cair na vala comum da apostasia. Muitos esfriarão. O texto de Pedro, do apóstolo, vai falar do questionamento das pessoas. O Senhor tarda em vir. O Senhor não cumprirá a sua promessa. E aí cai exatamente nesse estado de frieza espiritual. O pecado está aumentando, o pecado, a imoralidade, as atrocidades humanas, comendo, bebendo, se dando em casamento, a vida sendo levada como se Deus não existisse, a vida sendo levada deixando Deus à parte, e será num contexto assim que Jesus virá para julgar o mundo.
Em segundo lugar, aproveite esse momento para implantar a cultura devocional na tua vida e no teu lar. Se nós estamos isolados, se o Estado está pressionando para que fiquemos em casa, eu quero incentivar para que você obedeça a palavra do Senhor em Mateus 6,6, que diz: quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ore a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Entra no teu quarto. Entrar no quarto significa isso: tornar a presença de Deus vital, nítida, intensa, paterna, amorosa. É você desmanchar a religião e construir uma caminhada de comunhão, de intimidade espiritual. É vitalidade divina, é buscar a seiva do Senhor, é se reorganizar por dentro, é participar de uma experiência profunda, em que no meio da rua você não consegue participar. Somente na intimidade, do teu aconchego, do teu isolamento, da comunhão com Ele, é que você traduzirá a palavra Deus em paizinho, e mais que isso, você experimentará Deus como paizinho celestial. E saiba que você é a casa, a qual Deus chama casa de oração. Então, meu conselho para você é esse, em segundo lugar. Em terceiro lugar, essa tua vida devocional, torne ela um cultivo doméstico para a tua família. Observe aí o texto de Atos 2,46, partindo o pão de casa em casa. Então não seja egoísta, transforme a tua devocional, o teu momento com o Senhor, num momento de liturgia doméstica. É o famoso culto doméstico, de casa em casa. Desde o ano 2000 que eu falo que a igreja que cultiva cultos domésticos, em momentos assim, sobreviverá a esses isolamentos, porque a igreja continuará esparramada pelas casas, conforme o modelo da igreja primitiva, sem templo, sem um endereço coletivo, sem um ajuntamento, mas sobrevivendo, porque ela se torna esparramada nos lares, nas casas, e há de ser que será filosofia ministerial, no avanço da obra do Senhor, a igreja no seu recôndito familiar. Então aproveite a oportunidade para cultuar, para orar, para clamar, para adorar, louvar ao Senhor, agora não só sozinho no teu quarto, mas com a família. Em quarto lugar, volte à singeleza da fé. Singeleza da fé. Um culto doméstico, ele é um culto simples, ele é um culto caseiro, ele é um culto sem uma aparelhagem de som, a qual vai nas igrejas, sem auditórios cheios, é um número reduzido, sem aquele aparato de iluminação, sem pirotecnia, sem mídias, sem clima de ostentação, sem desfile de moda. É algo simples, é só você e os seus parentes, os seus familiares no seu lar, sem a disputa de poder, sem aquele ambiente comparativo que muitas igrejas patrocinam. Então, singeleza da fé, eu chamo isso, é oração, é palavra, é diaconia e só. Você volta a cultuar a Deus, a ser a casa de oração, a liturgia que você deve prestar a Deus nesse ambiente caseiro, intimista, de liberdade. E aí você consegue oferecer ao Senhor o melhor do teu coração. Singeleza da fé, volte a isso. Deus, eu acredito que está se agradando. A igreja está esparramada nos lares. A igreja do Senhor Jesus não parou nesse isolamento todo. Esse é o meu recado para você.
Então, em quinto lugar, use, apesar do isolamento, um instrumental para manter comunhão e unidade com a igreja. Que instrumental é esse? Estamos isolados, não podemos ir para o culto público, não há aquele ajuntamento, aquela oração em uníssono, esfuziante, onde nós estamos acostumados a declarar: segure na mão do seu irmão, olhe pelo irmão da direita, olhe pelo irmão da esquerda. Nós estamos distantes, mas nós podemos usar um instrumental que é o WhatsApp, que é o telefone, que é o Facebook, que é o YouTube, enfim, o que temos na mão hoje como ferramentas para nutrirmos comunhão é isso. E eu estou falando isso com base em Efésios 4:3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo estava distante, isolado na cadeia, ele nutria a comunhão com as igrejas, escrevendo carta, orando, recebendo visitas, pedindo para que as pessoas fossem visitá-lo. Então use aquilo que estiver na tua mão, no teu alcance. É celular, é o WhatsApp, é o Facebook. Cultive comunhão, cultive unidade, mantenha vínculos. São armas contra a indiferença, a frieza, a apostasia, o isolamento, a acepção de pessoas, a discriminação. Esse é o nosso instrumental hoje. Use o que você tem na mão para dar prosseguimento à obra do Senhor. Observe Sansão. Tinha na mão a carcaça de uma queixada de jumento. Foi o que ele usou. Moisés com o seu cajado. Foi o que ele usou para rachar o Mar Vermelho. Paulo e Silas tinham somente os louvores no coração. Foi o que eles usaram naquela prisão em que foram abertas. Esse é meu conselho, meu recado para você. E em sexto lugar, Igreja do Senhor Jesus, pastoreie a sua família. Seja um pastor no seio familiar. Então você que é o chefe de família, homem, saiba o que acontece ali dentro. Você, minha irmã, que é líder no seu lar, pastoreie a tua família. Observe o que está acontecendo lá dentro. Aproveite este momento de isolamento. Ajuste os relacionamentos. Perceba os movimentos, as cenas, os acenos. Dialogue com a família. Observe os semblantes. Arrume as posições. Elimine pendências. Essa é a hora. Resgate coisas perdidas, como respeito, como cumplicidade, como diálogo, os acordos. Os casais, vai meu recado, resgate aí os elogios, os carinhos, os valores, o romantismo, a cumplicidade. Resgate o que foi perdido por conta do achatamento desta agenda louca da pós-modernidade. Volte a fazer refeições em torno da mesa. Lance luz aos problemas difíceis que não foram resolvidos. Não engavete eles. Pelo contrário, desengavete-os e coloque na presença do Senhor. Há um tempo maior de oração nesse período. Toque em assuntos difíceis. Separe um dia para uma consagração. Observe as expectativas. Lance as ansiedades diante do Senhor. Reajuste ao padrão de vida. Entraremos num funil econômico. Elimine os desperdícios. Cultive novos hábitos. Cogite sobre o futuro, como é que será o amanhã. Faça cursos na internet, você está isolado. Lembre-se do Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Trabalho de 4 mãos aqui, queridos. É o Senhor e o homem que edifica. Nós não podemos descansar só na edificação do Senhor. Esse mandamento não é excludente, é complementar. Observe isso. Pastoreie o seu lar. Esse é o meu recado para você, igrejado. Agora o meu recado para você, desigrejado.
Você que nutre fé em Jesus, em Deus, no Espírito, na palavra, mas não tem uma igreja. Está isolado. Eu coloquei aqui uma lista, tentei traduzir as reclamações de vocês. Posso estar enganado, mas minha intenção não é prejudicar ninguém, pelo contrário, é ajudar. E eu sei que a lista, pelo que percebi, li e ouvi, é grande. Os igrejados hoje reclamam da institucionalização da igreja, que mata a vida do espírito. Vocês têm razão. De líderes ladrões que enriquecem ilicitamente. Vocês têm razão nisso também. Ministérios que abusam de todos, oprimindo, com braço de ferro. Eu também não concordo. Os constrangimentos financeiros que escandalizam muitos, e muitos saem de igrejas, porque os apelos são apelativos, escandalosos, nepotismos, gerando dinastias eclesiásticas. Vivemos a era do papado evangélico. É pai colocando o cajado na mão do filho, do neto, sendo que nem sempre estes têm vocacionamento ministerial. Mas estão lá. O salário é bom, o poder é grande, o domínio é extenso e ficam. Os jogos de poderes que patrocinam muitos carnais nas igrejas e são patrocinados muitas vezes pelos dizimistas abastados. Quem tem mais dízimo na igreja manda mais. Eu sei que desigrejados reclamam disso. A idolatria humana. Jesus fica meio de lado. O homem aparece mais que Jesus. Teologias heréticas, humanistas, da prosperidade, teologia da honra, teologia do rótulo ministerial. Quem tem um rótulo mais espiritual manda mais. Essa mitificação eclesiástica, tradicionalismo e legalismo ferrenho. O odre se torna um odre esgarçado. A estrutura da igreja se torna inoperante. O Espírito de Deus não derrama um vinho novo, uma unção nova. Não há uma fase nova na igreja, por conta da tradição e da idolatria de uma igreja histórica que não muda em nada e não faz conectividade com a pós-modernidade. Manipulações de números, é a numerolatria, acepção de pessoas, pobrezinho fica esquecido, as castas econômicas dentro da igreja, as intrigas de bastidores, que adoecem o seio comunitário, pastores expondo membros de púlpito. Eles se aconselham, os membros, na semana, no gabinete pastoral, e no domingo à noite, o pastor usa esses exemplos de forma pejorativa, depreciativa, e todos ficam sabendo de algum pecado que era para ser tratado de forma caseira, discreta, no gabinete pastoral. A lista é grande, conforme eu falei: falso moralismo, retorno às indulgências, essa gama de objetos, esse acervo de objetos nas liturgias. Jesus não basta. Tem que ser Jesus com mais uma muleta de indulgência para ajudar Jesus a fazer a obra, porque o que ele fez não foi suficiente. Coação, constrangimento, um evangelho sem cruz, conforme falei, teologia da prosperidade, motivação mercantilista. O crente vem como cliente e acessa o seu benefício no balcão da fé, e esse balcão é o púlpito. Eu sei que tudo isso gera consequências terríveis para a igreja e para um desviado, para um desigrejado. Brota
a amargura, a perturbação, uma ferida, e a pessoa fica totalmente desconfortável. Eu entendo esse lado dos desigrejados, eu intercedo, eu tenho empatia, entendo esse clima e luto contra, na medida do possível. Intercedo para que isto não seja galopante e que possamos ter forças para matar essas questões carnais, humanistas, religiosas, demoníacas, lá no ninho, quando Satanás começa a produzir os seus ovos. Mas eu quero deixar um recado para você, desigrejado. Em primeiro lugar, o seguinte, é o argumento da unidade. Eu volto a bater nessa tecla. Eu sou pela unidade, a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja, a unidade daquilo que Jesus fez como comunidade da fé. A vida cristã é imprescindivelmente relacional, ela é pluralizada. Quando nós pegamos os textos do Novo Testamento, vamos ver o apóstolo Paulo tecendo a característica ou as características da igreja sempre no plural. São 27 mandamentos de reciprocidade. Amai-vos cordialmente uns aos outros, honrai-vos uns aos outros, instruí-vos e acolhei-vos mutualmente, saudai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, servi-vos uns aos outros, confessai vossos pecados uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, consolando-vos uns aos outros, edificando uns aos outros. Não tem como você sobreviver querendo obedecer a Jesus de forma isolada, de forma singular, sendo um apêndice adormecido no teu lar, não se expondo e não permitindo que os outros façam parte da sua intimidade. Observe as ilustrações do que a igreja no Novo Testamento diz lá, João capítulo 15, verso 5, Jesus é a videira, nós somos as varas. Paulo falando aos coríntios, somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus. Eu sou um tijolinho somente, você é outro tijolo. Nós precisamos somar forças. Observe Jesus falando em João 10, Ele é a porta, o porteiro, e nós somos as ovelhas dentro do aprisco dele. Voltando Paulo aos coríntios, vós sois o corpo de Cristo. O propósito da unidade, e esse argumento eu uso para você desigrejado, nesse clima de princípio de dores, é o aperfeiçoamento. Nós precisamos uns dos outros, ferro com ferro se afia, Provérbios 27, 17. Precisamos amadurecer, isolados nós ficamos infantilizados. Provérbios 27, 6, leais são as feridas feitas pelo amigo, o amigo espiritual. Crescimento, Efésios 4, verso 15 e 16, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, bem ajustado, com o auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, façamos o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É comunidade, é comunhão, é unidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, famoso texto áureo, cresciam, perseveravam na comunhão, no partir do pão. Então, ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sozinho. Já dizia Paulo Freire, nosso jargão é o seguinte, quem chama Deus de Pai não escolhe irmãos. Nós precisamos perseverar na comunhão. Se o Pai é nosso, eu não escolho irmão, simplesmente eu convivo. E aquela outra máxima que diz, amo a floresta, mas odeio as árvores, é o mesmo que dizer que a pessoa ama a igreja, mas odeia as pessoas ao seu redor. Meu primeiro argumento para vocês, o da unidade. Pense nisso. Sozinho você pode esfriar, adoecer e cair sem que alguém o levante, o encoraje, o anime. Segundo argumento que eu uso como recado para você é o da disciplina. E se você pecar, quem te disciplinará? O desigrejado, ele peca,
e ele não tem ninguém que o exorte. E está lá, Hebreus 3,13, exortai-nos mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Eu preciso de exortação, você precisa. Eu não sou inerrante, preciso de críticas, eu preciso de ideias, eu preciso de contrariedades, eu preciso de outros olhos para enxergar melhor. Eu preciso de exortação do seio comunitário da fé, de gente que caminha comigo, de pessoas que me freiem e digam para mim: pastor, menos, pastor, não é assim, pastor, acho que não foi legal. Eu tenho que estar aberto a isso, e todos nós somos assim. A palavra de Deus diz da admoestação: admoestai-vos uns aos outros. O original aqui aponta para a restauração, para a correção, para o encaminhamento, para uma ajuda, para um novo rumo, pela palavra do Senhor. Ninguém está além ou aquém da queda, não existe isso. Todos nós somos suscetíveis aos erros, do lado de cada glória, somos ainda imperfeitos. Então você pode errar, e você precisará que alguém choque a tua vida, confronte a tua vida, que alguém te corrija. Perceba que a disciplina cristã não é vingativa, não é retributiva, não é sádica, não é para prejudicar. A disciplina cristã, nestes textos que eu falei, de exortação e admoestação, ela sempre será corretiva e construtiva. Então, concluindo esse ponto, o desigrejado, ele não presta contas para ninguém. Ele perde essa oportunidade. Pense nisso. Terceiro argumento que eu deixo como recado para os desigrejados é o da grande comissão. A palavra de Deus diz: fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Está lá, Mateus 28, 19 e 20. A tarefa da igreja é multiplicar. O desigrejado não pode ficar isolado. Há um poder de crescimento, tanto de atração quanto de crescimento. A igreja não para em 2 ou 3, ou num número reduzido. E não cabe a nós estancar o crescimento da igreja. Um desigrejado pode ficar sozinho, com a família, 2, 3 pessoas, mas se o Espírito Santo começar a agregar pessoas nesta sala, nesta garagem, neste quarto, não cabe ao desigrejado barrar o crescimento da fé que Deus quer dar. Eu estou falando de Mateus capítulo 13, verso 31. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, diz lá o texto, pegando nele, semeia no campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Poder de atração, poder de crescimento. A grande comissão fala de evangelismo, a grande comissão fala de discipulado em âmbito universal. E o controle não está nas tuas mãos, está nas mãos de Deus. 1 Coríntios 3,6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quarto argumento, como recado para os desigrejados, é a igreja de Jesus. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. A igreja não é minha, não são de pastores, bispos, apóstolos. Deus é que constrói a sua igreja, Deus é que protege a sua igreja, Deus é que julga a sua igreja, Deus é juiz da sua igreja. E digo através da carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 17, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. As coisas não ficarão impunes. Deus, Ele trabalha, Ele sustenta, Ele alimenta, Ele sabe o que acontece na sua igreja.
Observem as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Jesus conhecia todos os seus pastores. O de Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Ora, é muita ingenuidade de um desigrejado pensar que Deus não sabe que o pastor dele está fazendo de errado. Claro que sabe. E cobrará deste pastor. Pérgamo, a igreja de Pérgamo, Apocalipse 2,14, mas algumas coisas tenho contra ti. Ele sabia o que o pastor estava fazendo. Tiatira, algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar. Está aí. A igreja de Sardes, capítulo 3 agora: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Deus especulando, Deus exortando, Deus escaneando a sua igreja. A igreja de Laodiceia, a 5ª igreja que recebe uma exortação do Senhor Jesus: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Tomara que fosse frio ou quente, mas és morno, e por ser morno, vomitar-te-ei da minha boca. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, provado no fogo. Mude as vestes, coloque vestes brancas, e que unja os teus olhos. Está ali o diagnóstico do Senhor Jesus. Então Deus exorta, Deus trata, Deus julga com a sua igreja. E se for uma igreja fundamentada, embasada no homem, fechará. E mesmo que não feche, se manterá com as heresias, mas não com a aprovação do Senhor Jesus. Pense nisso. Ore tão somente, volte ao convívio da comunidade da fé, e não coloque a tua mão aonde está a mão de Deus. Deus tem olhos para julgar, para tratar. Além do que, queridos, pense nisso, conforme a parábola do trigo e do joio: ambos crescem juntos, e não cabe a nós arrancá-los. A separação se dará na consumação dos séculos. 5º argumento: existe a exceção. Eu quero te falar isso. Toda a igreja, o exagero do desigrejado. Toda a igreja está contaminada pelo sistema mundano, mercantilista, egoísta. Mentira. Tem muita gente generalizando esse quesito. Tem gente aí na internet falando da catástrofe da igreja. Que a igreja está em falência, que está tudo fadado ao fracasso, que nada está dando certo. Mentira! A igreja do Senhor Jesus Cristo, pode ser que seja a maioria, mas existe uma minoria que não se curvou. Existe uma minoria que é legítima. Existe uma minoria que não adulterou, não adultera. Observem essa lista das 7 igrejas da Ásia Menor. Eu falei 5, porque a regra de exceção, quais foram? As igrejas Esmirna e Filadélfia. 2 igrejas receberam um elogio do Senhor Jesus. Então, desigrejado, meu irmão, minha irmã, se você foi na igreja A, não deu certo, na B não deu certo, na C não deu certo, saiba que existe a D, a E, a F. Existem exceções, existem comunidades, existem pastores, existe gente boa. Cuidado com as polarizações, cuidado com os exageros, cuidado com as difamações. Não cabe você generalizar desta forma. Observem Elias em 1 Reis capítulo 19, naquela caverna, falando: só eu fiquei. Desigrejado parece que tem esse discurso, só ele é o certo. Mentira, tem muita gente boa. A palavra de Deus para Elias é: volta à comunhão de amizades espirituais. Tem mais de 7.000 que não se curvou a Baal. Tem muita igreja boa, sincera, adoradora, que não se curva para o sistema mundano.
E está lá Espírito, conheço as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico, tem valores, o mundanismo não entrou aí, vocês fazem resistência ao poder maligno. Filadélfia, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Vocês têm razão, desigrejados, em uma série de coisas. A decepção, eu coaduno com vocês, fico decepcionado também com escândalos aqui ou ali. Vocês têm razão em tudo isso, a lista que eu dei na introdução foi grande. Constrangimentos financeiros, idolatria, mitificação, as pressões, a carnalidade, as feridas no meio do povo, enfim. Mas lembrem-se que é escatológico esse momento. Eu estou falando, Mateus 24:4, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, disse Jesus, dizendo, eu sou o Cristo, aqui e ali, e enganarão falsos profetas. Cabe a todos nós discernir quem é gente boa e quem não é, qual é a árvore boa que dá bom fruto e a árvore má que dá mau fruto. Você não é ingênuo nesse sentido. E o que eu estou falando é uma mensagem de 2000 anos. Já acontecia no berço da cristandade. Paulo falando a sua carta, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 4. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Capítulo 4 ele fala daqueles que mercadejavam a palavra de Deus, negociavam as coisas do Senhor, manipulavam o sagrado. Há ambientes sinceros, honestos, abençoados, ambientes cristãos. É só você procurar, você vai achar, Deus não vai te desamparar. Tem muita gente quebrantada, tem muita gente de joelho no chão, tem muita gente honesta, tem muita gente sincera, tem muita gente espiritual, tem muita gente humilde, tem muita gente piedosa. Não se deixe levar por meia dúzia de mensagens que você ouve aí no YouTube. Escolha você a comunidade da fé, para ter apoio e para apoiar pessoas ao teu redor. É isso que Deus quer da minha vida e da tua vida. Pense nisso. Sexto argumento, o argumento emocional. Eu quero falar para você desigrejado, que se você saiu de uma igreja magoado, com rancor do A, do B, do C, do seu pastor, do bispo, do apóstolo, vigie, porque a raiz de amargura brotando perturba e contamina muitos. Além de você deixa um rastro de contaminação. Vigie para você não ser um anti-marketing da igreja do Senhor Jesus. Antes de metralhar a igreja, sair metralhando a igreja, depreciando a igreja, vigie com o que você fala. Que haja temor no teu coração. Volto a dizer, se a igreja A não presta, se a B também não, se a C ela não vale nada. Cuidado, não generalize a igreja do Senhor Jesus. E tome conta das tuas feridas emocionais. Feridas não tratadas degeneram em prisão de mágoas e ressentimentos. Essa ferida só aumenta. E você sabe que você tem razão até um certo ponto, mas Deus não banca o teu ressentimento totalmente. Mágoas e ressentimentos devem ser tratados para não contagiar, para que você não adoeça, para que você não caia na apostasia. Cuidado, para esta mágoa não se tornar uma crítica ferrenha, solitária, pesada, carregada, opressora, demoníaca. Cuidado, faça uma análise até onde você tem razão nas coisas, até onde você foi ferido, o quanto de repente você também não feriu, você não correspondeu. Libere perdão. Reter perdão é perigoso. Você se torna um poço de opressão, um ressentido ambulante. Vigie, meu irmão. Falta de perdão dá direito legal ao inimigo te oprimir.
E você sabe que no reino dos céus, se alguém te magoou, você pode ir, vá lá, é a retratação. Ou se você magoou alguém, vá também, acerte as pendências do passado. No Sermão do Monte a regra é essa, a lógica é essa, para você não cair com enfermidades emocionais, psicossomáticas ou espirituais. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Não seja juiz, vigie com isso. Tiago 4,12, tu porém quem és que julga outrem? Sim, nosso julgamento é lícito, é necessário até certo ponto. Passou dali, coloque na mão de Deus. Saia desta posição de juiz. O que depender de vós tem de paz com todos. O controle sai das tuas mãos. Pare de somar créditos ou débitos, lance nas mãos do Senhor essa lógica aí, não parta para o retorno. O que é necessário é você ser curado de feridas, de mágoas, de ressentimentos, por conta de irmãos, de igrejas do passado. E a palavra para você é essa, meu irmão, vigie. 7º argumento, estamos caminhando para o final. Você é um culto ambulante, mas você é um culto coletivo. Você faz o seu culto isolado no teu lar, mas diz aqui 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, línguas, interpretação. Você é chamado à cena para cultuar, para expressar a tua fé com orações, com adorações, com admirações, com edificações, até com pregações. De repente Deus tem uma obra na palavra, no ensino, na profecia, na pregação. Deus quer te usar, e o controle, volto a dizer, sai das tuas mãos. Então você tem essa convocação de cultuar ao Senhor, de se manifestar em cultos. A frequência, claro, você vai acordar com Deus. Qual será essa frequência? Mas todas as semanas existem cultos nas igrejas. O interessante é que se vá toda semana. Quanto mais, melhor. Jesus se manifestará no meio de você, no meio desta comunidade, no meio deste ajuntamento, quer minimamente 2 ou 3. Mas entenda que quantidade não está nas tuas mãos, está nas mãos de Deus. Deus é quem determinará quantas pessoas deverão se ajuntar nesta igreja local. Então o culto é isso, é um memorial, é você valorizar, são expressões de fé. Você olha para o passado, retrospectiva, você reconstrói a tua fé com base naquilo que Cristo fez, você dá solidez à tua fé, você reatualiza a tua fé. Aí você olha para o presente, você gera expectativa no coração, esperança, você trabalha as realidades da fé, você se reajusta em Deus, você se localiza em Deus, na obra de Deus, você se encontra com o poder da ressurreição, se identifica com a palavra de Deus, morre na simbologia do batismo, ressuscita no poder da ressurreição e da cruz de Cristo. E aí você olha para o futuro, você antecipa coisas proféticas, a glória, a eternidade. Vem esse antigozo, esse retorno de Cristo e do seu reino. Você prevê estas coisas. Então, no culto, nesta dimensão, passado, presente e futuro, se tocam. E é isso que Deus quer de você, que não fique fora deste momento litúrgico. Passado vem à tona, no presente a terra toca o céu e o futuro é prefigurado.
Meu último argumento para você, meu irmão, em 8º lugar, é que nós estamos na pós-modernidade. E o cristianismo confronta a pós-modernidade. Você sabe disso. É um prato cheio para a pós-modernidade construir desigrejados. E eu ouso dizer que você foi picado pelo bichinho da pós-modernidade, aonde o pluralismo diz: busque a tua verdade, faça a tua verdade, seja autônomo com as tuas verdades. Há uma autonomia no desigrejado, você sabe disso. Mas o cristianismo vai falar que Jesus é a verdade. E ele falou: edificarei a minha igreja. Essa comunhão de gente retirada do sistema. Esse ajuntamento para assuntos importantes, a saber, o reino dos céus. Essa separação mundana, os tirados para fora. Eclésia. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. Faça parte dela e não fique à margem dela. O cristianismo confronta a pós-modernidade, porque dentro da pós-modernidade há o hedonismo, que vai falar: busque o seu prazer a qualquer custo. Autentique a tua vida com coisas prazerosas. E a cabeça pós-moderna vai dizer: se você está meio cansadinho, não vai para a igreja não. Se é mais cômodo você ficar isoladinho, fique isoladinho. Se para você é melhor você desfrutar a tua fé de forma isolada, então faça assim. É o que te dá prazer, né? Isso é hedonismo. Mas o cristianismo confronta. Porque o cristianismo vai falar em Mateus capítulo 16, 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você não manda mais em você. Aí está o confronto. A gente sai da zona de conforto. A gente sai da vida predileta. A gente sai dos pecados justificáveis. E a gente passa a obedecer a Cristo com o nosso eu, nosso ego, nosso egoísmo, nosso individualismo crucificado. O pragmatismo vai falar: busque o resultado imediato. O cristianismo vem, confronta e fala: sede pacientes na tribulação. Confronta. Entenda o quanto de mente pós-moderna já não contaminou a tua fé, meu irmão. Faça a leitura da tua vida. Pós-modernidade, o consumismo diz: busque satisfação material para você ser feliz. O cristianismo confronta e fala: abra mão dos teus direitos. Se alguém quiser vir pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga também a capa. Ou seja, a gente abre mão, a gente dá um anel para não perder os dedos. Pessoas são mais importantes que coisas. Em prol de uma causa maior, a gente renuncia, perde coisas materiais. O individualismo na pós-modernidade diz: busque os seus próprios interesses. O cristianismo vai e confronta e diz: reparta do que é seu com o outro. Reparta o que o outro não tem, mas você tem. Faça isso, seja generoso. O secularismo diz: busque sucesso, porque essa é a ética da sobrevivência. E o cristianismo vai confrontar e vai falar: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Você sabe que no secularismo é gente pisando em gente, é gente usando gente, é gente querendo sucesso a qualquer custo. E o cristianismo, as pessoas são tidas como inferiores, pessoas ignorantes, tacanhas, porque renunciam, porque cedem espaços, porque abrem mão dos direitos.
Então o contexto é muito favorável para o desigrejado alimentar a sua rebelião, o seu egoísmo, o seu egocentrismo, a sua autopreservação, o seu desamor, a sua irreverência. Estamos na sociedade espetáculo, líquida, dos direitos, da imagem. Estamos vivendo o momento da insaciabilidade. Estamos nesse clima, escravidão por resultados, falta de resistência moral, onde não há referências, ninguém escuta ninguém se submete a ninguém. A liberdade é extravagante, cada um faz a sua, cada um constrói a sua verdade. As vaidades, egoísmos, ganâncias se transformam em virtudes. Momento de competitividade acirrada, jogo de corpo para todo lado, aonde não há permissão de falhas. O clima é de intolerância, de perfeccionismo. As relações não se consertam, elas se trocam. É utilitarismo vigorante. Não há espaço para dores, decepções, fracassos, fraquezas, porque é prazer total. Todos devem vencer, todos têm que se destacar. O orgulho toma conta, não tolera certas verdades. Esse é o clima da pós-modernidade. Eu quero dizer que o cristianismo confronta tudo isso, porque abre espaço para gente falha, cheia de culpas, gente quebrada, gente que admite as limitações, gente que percebeu que precisa de gente para se levantar, e mais que isso, precisa de um Deus para que possa tomar firme nas mãos e levantar mediante, inclusive mediante os pecados. Então, queridos, o clima não é favorável para se manter a igreja de pé. Mas meu recado para você, meu irmão, que está fora da igreja é esse: faça a hermenêutica correta da palavra de Deus. Faça a interpretação correta. Concordo com a tua leitura, até certo ponto. Mas te convido e te desafio. Vem ser igreja com a gente. Vem ser igreja e vem demonstrar a tua humanidade, o teu amor, sendo encarnação da graça de Deus. Porque se você vier, você vai ter que liberar perdão para a minha vida, porque eu sou falho. Você vai ter que ter misericórdia comigo, porque eu sou pecador. Você vai ter que me amar em momentos em que eu não serei tão amável assim. Esse é o desafio. O exercício da fé cristã na coletividade e não no isolamento. Minha conclusão, como recado para você desigrejado, é esse: lute do lado certo, e é do lado de cá, porque eu não tenho muitos ouvidos para quem critica do lado de lá, não sendo igreja. Agora, se você estiver do lado de cá, eu vou abrir os dois ouvidos para te ouvir. Vou te respeitar, porque você estará do lado certo da luta, com as armas espirituais corretas. E aí eu vou também agir com graça sobre a tua vida, com misericórdia, com perdão, com amor. Esse é o nosso desafio. Igreja é isso, lugar de gente imperfeita. Se não observem o chamado de Jesus aos apóstolos: Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, e aí o outro Tiago, e Simão, e o Judas Iscariotes. Tudo gente imperfeita. Esta é a igreja que Jesus queria.
E nesta igreja nós teremos que ser pacientes com todos. Esta é a teologia. Então vem ser igreja do lado certo da batalha. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, abençoe igrejados, abençoe a nossa igreja. E se alguém desigrejado foi tocado ao ouvir esta palavra, refletiu, o Senhor falou com esse coração, traz para o nosso convívio, para somar fileiras conosco, perdoando a todos nós, tendo misericórdia de todos nós, tendo e manifestando a graça para todos nós. Que o teu amor venha permear nossos corações, na comunidade da fé. Que a gente aceite o teu desafio de sermos igreja, como igreja deve ser, na reciprocidade dos mandamentos, a fim de que naquele dia sejamos transformados num patamar de glória eterna, com o corpo ressurreto. Enquanto isso, nos dê forças, sabedoria, nos dê amor, nos dê a reciprocidade dos santos para avançarmos nesse grande desafio de sermos e fazermos a igreja acontecer nas conectividades espirituais com base na tua palavra. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.